Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a abertura do calçadão da 20, depois nós falamos da Praça Francisco Barreto, e ficou para trás, então, a questão da liberação do horário de funcionamento do comércio. Agora, Barretos é uma instância turística, né, cara? E Sim. como instância turística, acho que flexibilizar o horário do comércio é quase necessário. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Sim, é muito importante. Isso pode gerar mais postos de trabalho. Gera muita insegurança no trabalhador. Mas o trabalhador ele precisa entender que existem os órgãos competentes de fiscalização. Existe o Ministério do Trabalho, existe a Justiça do Trabalho, a própria Secretaria de Indústria e Comércio do município de Barretos é um órgão para ajudar nessa questão da fiscalização. E o próprio empresário, ele não vai abrir se ele não tiver um fluxo, não tiver uma questão da venda ali garantida. Porque se ele fizer um acordo ali com o funcionário, mesmo que ele consiga fazer um acordo, se ele não tiver um fluxo de venda muito grande, ele tem custo de água, de luz, de energia que ele vai estar gastando ali aberto, né? Então ele não vai abrir, isso aí não vai ser uma abertura sempre, mas vai poder flexibilizar. Aquele comerciante que tem a condição de abrir mais, por exemplo, nós temos as lojas de conveniência nos postos que ficam 24 horas e ficam sempre rodando turno, tem profissionais e funcionários, colaboradores para todas as horas, respeitando-se as leis trabalhistas, e isso não vai ser diferente no comércio, como não é diferente no shopping. O shopping funciona até mais tarde. Sim. E tem as leis trabalhistas para isso. Se algum empresário descumprir, eu não acredito que isso vai acontecer, esse funcionário que se sentir lesado, se sentir acuado e muitas vezes pressionado, ele pode fazer as denúncias e muitas vezes de forma anônima, e os órgãos competentes vão garantir o direito desse trabalhador. Então isso não vai acontecer de ter aí um problema do trabalhador ficar das 8 às 10 da noite trabalhando direto, sem receber suas horas, seus direitos. Então vai abrir com certeza mais postos de trabalho. Então logo Barretos tem essa questão do público consumidor para poder frequentar as lojas do centro, como nós já temos em alguns tipos de comércio. Farmácias que ficam até 11, meia-noite, conveniência que ficam 24 horas, o shopping que fica até as 10 da noite, de domingo a domingo. Né? Então, com certeza, nós teremos uma geração maior de postos de empregos na cidade de Barretos. E é o que eu falei, o setor de serviços, né, é o que mais emprega, e aí também eu posso juntar a questão do comércio. Aliás, eu gostaria até de complementar isso que o senhor disse aqui. Não, você, pode falar você. Já falaram que eu sou garoto, né? Eu vou falar aqui o que o Guilherme disse. Agora eu estou falando com você aí de casa. Quando você faz os seus passeios aos finais de semana e vai a uma cidade turística, seja qual for a cidade de praia, né? Ou aquela cidade de serra, né? Enfim, aonde você for, repare, o comércio está sempre aberto. Exatamente. Né? Esse final de semana eu estive com a família em Paraty, ali no litoral sul do Rio de Janeiro, né? E, cara, o comércio todo funcionando no feriado, final de semana e tudo mais. É claro, como você bem disse, né? Respeitando naturalmente a legislação trabalhista. É lógico que não é o mesmo funcionário que trabalhou no período da manhã e da tarde que vai trabalhar à noite e até a hora que for necessário. Muito pelo contrário, você tem, nesse caso, o empresário, né, a necessidade de contratar mais pessoas. Então isso gera mais oportunidades de trabalho, isso gera divisas, né? Isso traz riqueza para o município. E eu entendo, Guilherme, até me ajuda aí se porventura eu estiver falando bobagem, que é quase uma condição sine qua non, né, cara? Para uma cidade turística, Exatamente. Isso ou não é. Exatamente. Né? Não tem outro jeito, né? Se a gente quiser pensar em realmente ser uma cidade turística, e a cidade turística, muitas vezes, na cabeça das pessoas, quando vem uma cidade que tem festa, é festa o ano inteiro, e não é só isso, ou então que tem praia. Muitas coisas são turísticas, muitas coisas podem ser feitas para poder atrair turistas. Se você tiver uma rede de restaurantes aqui funcionando, por exemplo, no período noturno, você vai atrair pessoas de fora para possam vir aqui na cidade e fazer um turismo gastronômico. Sim. Tem cidades que são o turismo religioso, tem cidades que é o turismo das águas, tem cidades... A Olímpia é a prova disso. Exatamente. Então, você tem que desenvolver essas atividades. E Barretos tem condição de fazer vários tipos de turismo. Um turismo que muitas vezes não é compreendido, o turismo de saúde. Tem muitas pessoas que vêm para se capacitar no IRCAD e ficam aqui fazendo curso. Essas pessoas têm que jantar, têm que almoçar, tem a questão do seu lazer. E se tiver a oportunidade, tiver locais que acolham essas pessoas, elas vão gastar.
Se gastar nesse local, vai contratar pessoas, vai contratar garçom, vai contratar cozinheiro, vai contratar segurança, vai contratar diversas pessoas para poderem trabalhar. Então, isso é muito importante. É.